Galera, o Kaiju número 8 ressuscitou muito mais forte, mas ele não foi capaz de chegar a tempo de salvar o Capitão Genarumi, que foi pro saco, assim como o diretor Isao. Além disso, tivemos a revelação por trás dos poderes assustadores do Kaiju de Mereki. Quer saber tudo o que aconteceu no último capítulo do ano de Kaiju número 8? Então vamos nessa. O capítulo 119 começa com o Kafka gritando mais que as cabras do Thor, depois de começar sua fusão com o Kaiju Inseto, que já estava mais morto que a economia do Brasil. Porém, ele se dá conta de que estava acumulando uma quantidade absurda de ódio, vindo do Kaiju Parasita, em uma cena bem parecida com aquela em que o Naruto consegue controlar o chakra da Kurama e passar a enxergar todo o rancor que o monstro carregava. Hibino pergunta se ia ficar tudo bem se o Kafka carregasse aquele rancor de 400 anos. Mas cara, tu podia ter falado isso ao teu descendente a qualquer momento, mas preferiu induzir o coitado a se fundir, pra depois se fazer de desentendido. Fala sério. Kafka responde que tava tudo bem, porque seja qual fosse a quantidade de ódio, ele ia suportar. Mina finalmente chega onde estava o corpo do Kaiju número 8 e percebe já de cara um espasmo na mão do bicho, que lógico, dá esperanças pra ela de que o seu amado dentro do Kaiju vai sobreviver. A capitã analisa que das outras vezes, quando o Kaiju número 8 se dava mal, o Kafka sempre aparecia desmaiado, e como ele ainda não apareceu, só podia significar que ele ainda não tinha desistido de lutar. Ah tá, então ele deve ter sentado ali só pra tirar um cochilo então. Mina pergunta ao QG como estavam os sinais vitais do Kaiju número 8, mas Akira responde que ele não tinha mais nenhum sinal de vida, e estava assim desde que ele tinha recebido o golpe. O mangá então foca no braço de Mina, dando a entender que ela já tinha se curado do golpe que recebeu do Kaiju de Mereki, enquanto ela deixa claro que o Kafka que ela conhecia jamais desistiria nessa situação. Só que de repente, uma grande explosão acontece atrás dela, a 2 quadras de distância. Provavelmente, essa explosão foi devido à expansão que o Kaiju de Mereki fez no final do capítulo 116, quando Soshiro e Gen estavam prestes a encurralar o monstro. Será que o bicho tá querendo bancar o Majin Buu? Akira informa que Gen e Soshiro tinham sofrido grandes danos, e que as suas porcentagens de poder liberados tinham baixado 15% e 12%, respectivamente. O operador conclui que eles já tinham chegado ao limite. Lembrando que esses caras já estão lutando há mais de meia hora, derrotando Kaijus numerados e agora essa beleza aí. Então, na minha opinião, eles já passaram do limite faz tempo. Eu só me pergunto, o que Reno e Kikoru estão fazendo que não chegaram ali ainda? Deve ter parado para retocar a maquiagem, só pode. Soshiro consegue sair da nuvem de fumaça, mas de cara, já vemos que o vice-capitão sobreviveu por muito pouco, porque além do seu poder de luta ter baixado, ainda vemos um baita rombo na sua armadura. E parece que também temos um Goku aqui nesse universo, porque ao invés do Kaiju número 10 prezar pela própria vida e a do seu companheiro, um maluco que questiona o fato do Roshina ter recuado. Olha a insanidade. Soshiro analisa que provavelmente só alguém poderia lutar no X1 contra o Kaiju de Mereki, mas confessa que o seu rival só estava escapando com mais facilidade que ele dos ataques do inimigo por causa do seu poder de previsão. Lembrando que alguém possui as retinas do Kaiju número 1, que conseguem prever os ataques de quem quer que seja, o que fazia com que ele evitasse a maioria dos golpes dos oponentes. E como se não bastasse desviar de ataques impossíveis de serem evitados, Naruma ainda foi capaz de evoluir ainda mais esse poder de previsão. Lá na sua batalha contra o Kaiju número 11, que usava água para repelir os seus olhos, Soshiro fala que a chave para vencer essa batalha era o poder de previsão do Kaiju número 1. Ele só esqueceu de se atentar ao fato de que ele e seu rival mal se aguentam em pé, e que isso não é mais uma batalha, mas sim um teste de resistência. A pergunta é, até quando eles vão aguentar? Gei faz uma série de ataques, mas o Kaiju de Mereki repele todos, usando o escudo de energia do Kaiju número 2. Narumi conclui que alguma coisa de errada não estava certa, porque além do inimigo defender todos os ataques impossíveis de defender jogados contra ele, ele próprio não conseguia defender os ataques vindo do monstro com a sua previsão, ou seja, seu poder de previsão tinha sido completamente superado. Aqui temos um detalhe bem interessante, porque segundo o capitão da primeira divisão, o Kaiju de Mereki está fazendo movimentos tão imprevisíveis que era como se ele estivesse tentando ler diversos futuros ao mesmo tempo, onde aquele futuro que se concretizava era justamente aquele que ele não tinha previsto há tempo. Mas o que isso quer dizer? Eu precisei ler esse capítulo 3 vezes para finalmente entender isso, porque o Naoi nas entrelinhas acabou revelando o segredo por trás do poder do Kaiju de Mereki aqui. Então deixa eu te explicar. Até onde sabemos, o monstro faz uma marcação no alvo e depois profere uma palavra telepaticamente, como eu explico nesse vídeo aqui. Até esse capítulo, eu achava que ele travava um ataque no inimigo e depois concretizava seu ataque, quase como se fosse um sniper muito habilidoso. De acordo com as inscrições das marcações e do sinal de mão que o Kaiju fazia, também tínhamos uma pista do tipo de ataque que seria dado, sendo um golpe cortante, como ele fez com a Mina, ou um golpe de impacto, como ele fez com o Kaiju número 8. Porém, isso é o básico que o vilão pode fazer, e tudo isso é apenas para mascarar o seu real poder, a coletividade. Como concluiu o próprio Narumi, ao ler o corpo do Kaiju de Mereki e enviar terabytes de dados para o QG, ele descobre o segredo por trás dos poderes do inimigo. Só esqueceu de contar, o filho da mãe. Mas relaxa que esse canal existe justamente para completar as lacunas que faltam no mangá. Olha só, toda vez que o Kaiju de Mereki é superado por alguém ou por algum ataque, ele simplesmente muda de corpo. Ou seja, ele coloca outro Daikaiju poderoso no controle, para que ele lute como se tivesse acabado de chegar no campo de batalha. É mais ou menos a mesma habilidade que vemos um lacaio do Orochimaru usar lá em Naruto clássico. E como o Kaiju de Mereki possui centenas de Kaijus poderosos dentro de si, ele pode fazer isso praticamente infinitamente. É por isso também que você não vê ele usando dois ataques iguais ou repetindo ataques, porque ele simplesmente está trocando de lugar
com algum kaiju dentro de si, enquanto recupera os feridos. E como todos ali devem funcionar como uma espécie de mente só, ele sempre tá no comando. É mais ou menos a mesma dinâmica que vimos a Unity de Rick e Morty, uma mente coletiva que invade planetas e infecta suas populações para espalhar a paz, só que de forma bem invasiva. Mas eu vou trazer em breve um vídeo aqui no canal explicando de forma bem mais detalhada esse poder de coletividade do Kaiju de Mereki. Por isso já se inscreve e ativa o sininho para não perder. Na página seguinte, o QG fala que não tinha como ler todos aqueles dados enviados, pelo menos não naquele momento crítico. Narumi consegue fazer o impossível e praticamente dobrar o espaço para passar um ataque, o que faz com que o Soshiro chame ele de verdadeiro monstro. Lembrando que esses dois são rivais de longa data, tipo o Gai e Kakashi lá em Naruto, mas mesmo tendo vencido a maioria das disputas deles, o vice-capitão nunca imaginou o quão assustador o Gai era no campo de batalha, o que mostra que ele tá sentindo ali uma mescla de sentimentos, inveja, medo e admiração. Soshiro também parte pra cima do Kaiju de Mereki, e ele percebe que os dois estavam acertando os ataques. Porém, a pele do vilão parecia impenetrável, pois nenhum dos golpes fazia sequer um arranhão no bicho. Sem entender nada, os dois passam a trocar acusações, como se os ataques dos dois defensores estivessem perdendo a potência. Mas é como eu já expliquei, o Kaiju de Mereki tá trocando de corpo, e é por isso que a impressão é que os ataques não estão pegando, sendo que o Hoshina já confirmou que eles acertaram e continuam acertando. Se a gente for lembrar bem, isso vai de encontro direto com as informações do ancestral de Kafka, que falou que o Kaiju de Mereki tinha tocado o terror na Terra durante quase 100 dias. Mas aí eu te pergunto, que tipo de Kaiju tem tanta vitalidade assim pra ficar lutando 24 horas por dia por mais de 3 meses direto, a não ser que não seja apenas um Kaiju, mas centenas deles se revezando enquanto atacam. É por isso que o monstro é tão imprevisível, e por isso que é mais fácil ele ficar sem energia do que ser derrotado. Soshiro pergunta ao Kaiju número 10 quantos segundos eles ainda tinham, antes de começarem a babar e pedirem melão. E o Kaiju dá a entender que eles precisavam apostar tudo no próximo ataque. Hoshina então parte pra cima com a sua técnica final, corte de 12 camadas, mas o bicho também tanca o golpe. Guia também tenta ir além do seu limite, mas de repente, os seus olhos começam a sangrar e ele perde a visão. A situação era crítica, Soshiro se desespera, mas antes de irem pro saco, Narumi retoma por um segundo o poder do Kaiju número 1 em seu olho direito, tal qual o Sasuke fez com o Danzo lá em Naruto Shippuden, e vai pra cima com tudo. Que batalha insana. O capitão perde a consciência, entra em um estado berserk, e o abobado do operador só consegue pensar na possibilidade do defensor ser tomado pela armadura número 1, sendo que eles estão prestes a serem esmagados por aquela aberração. Tá louco. Narumi vai pra cima, falando que ele era só um elo na corrente, enquanto Akira se desespera porque estava prestes a presenciar o que aconteceu com o diretor Isao se repetindo bem na frente dele. Gui entrega os pontos, falando que ele já tinha deixado a próxima geração de defensores bem encaminhada, e que se pudesse ganhar nem que fosse mais alguns segundos pra eles, ele já estaria no lucro. E se a gente for pensar bem, é isso mesmo. Ele derrotou o Kaiju número 9 Beta, treinou a Kikoru, indicou a arma número 4 pra ela e a número 6 para o Reno, ajudou o Kafka a dominar o modo Berserk do Kaiju número 8 e foi o único que conseguiu aguentar o Kaiju de Mereki no X1. Sem dúvidas, Narumi já superou seu mentor há muito tempo, e é pensando nisso tudo que o capitão aposta em um último ataque, a fim de descobrir o máximo de informações possíveis daquele monstro, para que a próxima geração derrote ele. Não sei porquê, mas isso me lembrou muito o Jirai e o Kakashi fazendo o mesmo com o Pen lá em Naruto Shippuden, para facilitarem a derrota do vilão nas mãos daqueles que ainda ficariam vivos. Narumi pula em direção ao seu fim, enquanto diz que tudo que precisava fazer agora era passar a tocha que o Isao tinha passado para ele, para o próximo cara. Só que infelizmente, o seu corpo não consegue mais acompanhar os seus olhos, e ele é empalado pelo Kaiju de Mereki. Soshiro até tenta salvar alguém, mas é acertado nas costelas pela cauda do vilão, e desmaia na mesma hora. Caraca, cadê o restante dos usuários das armas numeradas da tropa? Vão ficar só olhando mesmo? O Kaiju de Mereki se prepara para aniquilar o Narumi, que já estava imóvel e derrotado no chão. O Kaiju então coloca uma marcação nele, usando telepatia, mas quando estava prestes a cancelar o CPF do capitão de vez, alguém em alta velocidade se aproxima, de trás do Narumi, arrancando o sorriso dele. Aquele era o Kaiju número 8, que finalmente chega no campo de batalha, embora tivesse um pouco atrasado. Ninguém fala que estava na hora de passar o bastão, e que estava na hora do Kafka mostrar os seus verdadeiros poderes. Caramba, será que existe algum poder que o Kafka mostrou durante o treinamento dos dois, que ainda não foi revelado? Bem interessante essa parte. O Kaiju número 8 praticamente se teleporta para trás do Kaiju de Mereki, e sem ele perceber, dá um soco mais poderoso que ele já deu na vida, nas costelas do bicho. Um soco impossível de desviar, que deve ter causado grande dano sem dúvidas. O problema é que de novo o Kaiju de Mereki deve trocar de Kaiju depois dessa, dando a impressão de que ele não sofreu dano nenhum. Mas eu tô bem confiante que o Kafka vai descobrir o segredo por trás do inimigo, e dar cabo dele na base do soco. Embora eu ainda ache que o Kaiju número 8, mesmo tendo esse upgrade, não consiga dar cabo do vilão sozinho. É por isso que a gente precisa que Reno e Kikoru também cheguem ali, pra gente ver a trindade em ação, porque só assim vai ser garantia de vitória. Quanto ao design do Kaiju número 8, eu achei bem decepcionante que nada nele tenha mudado. Eu sei que eu disse no vídeo passado que ele perderia a identidade caso mudasse a aparência, mas tinha que ter mudado pelo menos alguma coisa. O Naoya tinha que pelo menos ter colocado asas nele, ou sei lá, mudar a cor, porque sem isso, não traz o impacto desse retorno como ele merece.
acontece. De qualquer forma, eu ainda tenho esperanças que o autor esteja guardando essa nova forma para mostrar mais pra frente na história, quando o Kafka precisar entrar de novo no seu modo Berserk. E se você sentiu falta da reação da mina, a Shiro, ao ver o seu amado acordando, eu também senti. E eles tinham que pular essa parte mesmo, pra gerar o impacto do Kafka chegando no campo de batalha. Mas relaxa, porque essa cena foi emocionante e deve estar guardadinha pra aparecer em flashback no próximo capítulo, que deve sair já no dia 2 de janeiro. O capítulo termina com o Kaji Mereki sentindo a pressão do golpe do Kafka, enquanto Narumi sorri ao perceber que ele já ia pro outro mundo, mas que não ia sozinho. Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com todo mundo que também gosta de Kaiju número 8. E se você quer saber mais sobre os poderes secretos que o Kafka vai usar nessa batalha, confere esse vídeo aqui, que lá eu explico tudo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e valeu!